Olá, boa tarde. Gente, eu tô naqueles... Todo mundo já teve, né? Toda mulher já teve um bad hair day. Pois é, hoje é o meu, galera. Então não tem muito o que fazer não, tá? Mas é o seguinte, tô abrindo essa live porque assim... Eu vou falar muitas vezes sobre fertilidade, sobre... Vou acabar falando também, com certeza, muitas vezes, ainda mais, né? No tempo que vivemos. Vou acabar falando sobre aborto, defesa da vida. Isso invariavelmente vai acontecer. Então, eu achei, assim, por bem, falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, assim, sobre realmente o milagre que é a vida do nosso filho. Por quê, assim, quais motivações? Porque esse é um tema que eu estudo, a questão, né, da defesa da vida, sobre a fertilidade humana, por busca mesmo, por gosto pessoal. Já fiz parte da Anistia pela Vida quando tinha aqui na minha região, né, onde eu moro. E é um tema que me move muito profundamente, assim, realmente. É dos temas que eu fico muito seca. Toda a minha secura vem à tona quando eu falo sobre. Porque me pega num lugar muito diferente. E sempre foi assim. E, e eu quero falar, assim, pra vocês, realmente, sobre... Eu quero falar, ao longo do tempo, sobre a importância, o valor da vida humana. E o que temos visto acontecer hoje em dia. Não sei se vocês têm percebido, mas eu percebo. Eu tenho casais, plural, de amigos à minha volta, que têm dificuldade para gestar. Tenho casais, plural, que não conseguiram gestar até hoje, com anos de casados. E é um problema que vem crescendo, vem se agravando. Bons médicos já têm alertado sobre esse problema. A doutora Bianca Urbano, volta e meia, fala, o doutor William Araújo, eu vejo que fala. São os médicos que eu acompanho mais no dia a dia. Então, não que não hajam outros falando sobre, mas estes eu vejo com maior frequência falarem sobre este tema. E são diversos fatores, assim, envolvidos. Muitas toxinas que estão nos prejudicando, mexendo com o nosso sistema endócrino, mexendo realmente com a fertilidade humana. Muitas, diversas toxinas. Como ontem mesmo na live dos parasitas, contando a nossa história com a desparasitação, eu cheguei a comentar, né, dos shampoos, os condicionadores, tudo isso é muito novo. Eu não lembrava o nome, assim, fugiu na hora. Aí depois veio, são disruptores endócrinos. Eles mexem realmente com com a glândula da tireoide. Então, hoje em dia as pessoas, elas estão com uma fertilidade com baixa fertilidade, mulheres e homens. Até eu ouvi a Ana de Rosa falando acho que foi em uma live com a Araceli, que eu me lembro que foi numa live da Ana de Rosa com a Araceli Alcântara, que ela citou um dado, eu não recordo exatamente de cabeça, mas ficou na minha mente o seguinte, é o que eu vou passar para vocês, não estou afirmando com certeza, já estou dizendo até onde eu vi isso, está no perfil da Araceli, então se vocês tiverem interesse, tem como assistir, é uma ótima live. Mas eu lembro que a Ana, que é uma biomédica, ela estuda muito, né, sobre fertilidade humana. Eu lembro dela falar que a fertilidade hoje em dia, os casos de infertilidade somados da atualidade, que eu me lembro essa informação, somam-se mais, a soma dos casos de infertilidade na atualidade são maiores do que ao longo da história. Então, assim, realmente, nós vemos que a fertilidade diminuiu. Muitos de nós, homens, né, mulheres, muitos de nós crescemos sem irmãos, sem primos, ou com um ou outro, assim, uma meia dúzia, cada vez diminui mais, né? Os filhos, o número de filhos cada vez diminui mais. Então, assim, mas é opção, as pessoas são com outros interesses, as pessoas agora têm meios de evitar os filhos. Também, mas não só isso. Não se trata apenas de uma cultura materialista, não é só isso, vai além. Realmente, quantas pessoas estão querendo engravidar e com dificuldade? Mesmo, é só observar, gente, mesmo os casais abertos à vida, que casaram, tudo bem, daí casaram mais tarde, por isso. Sim, casos e casos, analisemos. Hoje em dia a gente tem, com acesso à internet, a gente tem
uma infinidade de vidas que podem ser observadas, certo? E mesmo eu já observei muito isso, que mesmo casais abertos à vida, eles não têm, dificilmente eles alcançam a quantidade de filhos que os nossos avós tinham. Então, assim, a fertilidade diminuiu e vem diminuindo, e isso é um fato. Inclusive, esses dias eu estava conversando com a doutora Bianca por mensagem, e ela, doutora Bianca Urbano, e eu perguntei, doutora, olha só, eu já ouvi falar algumas vezes, mas eu não sei se é verdade, que mesmo quem nunca fez uso de anticoncepcional, indiretamente faz uso por meio da poluição das águas, por meio as mulheres que consomem ao longo da vida, ao longo dos anos, uma quantidade absurda, né, de hormônios. Estes hormônios agem sobre essa mulher, ela elimina esse parte, né, dessa dose hormonal muito alta, essa sobrecarga hormonal, por meio da sua urina, sua transpiração. Isso vai né, desce para o esgoto, muitas vezes essa água vai para os rios, para os lagos, é tratada, volta. E eu, gente, será que é possível? Porque, né, já ouvi isso. Inclusive, uma vez eu assisti um documentário que falava sobre isso e eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque eu não li um documento que me passasse credibilidade, eu só ouvi falar algumas vezes. E eu perguntei, né, a doutora Bianca é muito inteligente, ela vai saber. E ela confirmou. Ela disse que é verdade, entre outras coisas que ela comentou. Então, assim, nós estamos com muitas toxinas, excesso de toxinas no nosso organismo. Observemos a quantidade de pessoas com sobrepeso, obesas, vem aumentando crianças com celulite, crianças obesas. Então, assim, as doenças crônicas vêm aumentando. O que é uma doença crônica? Uma doença que perdura. As doenças, elas deveriam ser agudas. Tem seu pico, a gente consegue tratar o corpo, né? Se a pessoa não morre disso, tem que se curar. A doença vem, tem o seu pico, a gente trata e ela passa. Hoje em dia as doenças são crônicas, mesmo crianças, o que é uma loucura. Isso é algo da atualidade. Eu fiz um curso muito bom do Dr. Eduardo Almeida, ele é um médico PhD, e ele fala doenças crônicas em crianças, é algo da atualidade, isso não existia. As crianças já estão nascendo com diagnósticos de doenças para a vida, autoimunes, crônicas, enfim. Então, vivemos em uma sociedade muito intoxicada. E é muito difícil nós fugirmos disso, é o meio em que nós vivemos. Então, né, Michael e eu, assim, vou fazer de uma longa história, uma história muito breve. Eu realmente não estou para dar detalhes, mas eu quero falar para vocês, assim, essa graça que nós tivemos, esse milagre que só Deus sabe o porquê. Só Nosso Senhor realmente sabe o porquê desse presente que Ele nos deu. Mas é o seguinte, Michael e eu casamos no primeiro encontro, imaginem, gente, no primeiro encontro, a primeira saída que nós demos juntos, ainda um fingindo, assim, que eu super não tinha interesse no outro, era só amizade, assim, super, capaz, nem topo seguria, ele também, assim, só amizade. Eu já falei que meu projeto de vida, meu sonho era casar, ser esposa, mãe e dona de casa. Eu queria ter uns 5 filhos. E ele também, é verdade, eu também sempre pensei nesse número, sabe? Sempre quis 5 filhos. Enfim, então nós já construímos a nossa história de vida com essa ideia de que teríamos uma família numerosa. E claro, hoje em dia vemos bastante disso na internet, né? Graças a Deus, vemos muitas famílias numerosas, famílias católicas fazendo apostolado online. Então, acaba que a gente já tá mais no imaginário. Mas eu não cresci vendo isso. Na época em que conversamos isso, não é nada, quase 10 anos atrás, não tinham esses exemplos online como tem hoje. Então, assim, já era realmente um desejo dos nossos corações que se uniram. E, né, casamos, né, vivemos um namoro católico, um namoro casto, casamos, abertos à vida, desejosos de receber os filhos que Nosso Senhor quisesse nos enviar. E não vinham, mas justamente por eu sempre ter sido muito, assim, uma defensora da vida, sempre tive, assim, dentro de mim esse fogo queimando, sabe, de defesa da vida.
E, enfim, desde sempre mesmo, assim, sempre. Eu lembro cenas da infância, da adolescência, na escola, eu sempre tive isso dentro de mim, esse fogo de defesa da vida. Então, eu anotava sobre como melhorar a fertilidade, eu me preocupava com isso, eu só não imaginava que nós passaríamos, né, a nossa família passaria por esse desafio, assim. Porque eu tô de rímel, eu não posso parar, gente. Mas, caso né, o tempo foi passando, fomos em ginecologista, pedimos para fazer exames, porque, poxa, será que tá tudo bem, né? E como, graças a Deus, boa parte da vida, assim, há muitos anos, dá pra dizer que sempre, há muitos anos eu tenho um plano, então eu tenho acesso facilitado a exames de sangue, exames de modo geral, então pedimos exames, mas a doutora ainda falou, uma médica católica também, ela disse, olha, tem alguns que são muito invasivos, esperem pelo menos 1 ano e meio de casamento, para daí vocês buscarem fazer exames mais, né, delicados, específicos, fiquem mais os exames de sangue, mas fiquem tranquilos, de modo geral, primeiro filho, 1 ano e meio, tranquilo. E o que aconteceu? Foi muito interessante. Foi lindo, realmente foi um milagre. A vida do José é toda marcada por milagres, é muito impressionante. Nós temos muita proximidade com o Carmelo de Porto Alegre. Aqui a nossa região, gente, o que tem de Sodoma e Gomorra tem também de paraíso, assim, impressionante que Nosso Senhor, ele suscita seus lírios entre os espinhos, né? Aqui em Porto Alegre nós temos a Madre Susana, que tem fama de santidade. Ai, tá passando mal. Não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim, tá passando com um aviãozão que tá me deixando surda. E nós temos bons sacerdotes também, graças a Deus. Temos pessoas incríveis aqui pela região em que vivemos. E, né, chorávamos as nossas pitangas, assim, pedíamos oração. Tanto que uma das madrinhas do José Inácio é a irmã Estela, né? É uma carmelita, que é amiga do Michael desde antes de entrar no Carmelo, entrou com 16, que eu me lembro, ela entrou com 16 anos no Carmelo, o Michael foi junto, levá-lo, né, todo aquele negócio. Então, já era uma pessoa que o Michael conhecia antes de me conhecer, e ela rezava muito, né, ela pedia para Nossa Senhora, a Madre Susana também, que é aqui do Carmelo de Poa. Inclusive, talvez, mesmo quem não é da região, conheça a Madre Susana. Ela esteve no documentário Sim de Maria, acho que é da Lumini. A Madre Susana, ela é incrível, assim, ela realmente tem fama de santidade. Gente, você não tem noção, a Madre é incrível. E ela é uma mãe pra nós. E ela falava, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou falar desse tema? E ela falava que nós teríamos o nosso filho. Que tema, né? Difícil, vou tentar, vamos lá. Que nós teríamos o nosso filho, que nós veríamos o nosso milagre. Aí, um belo dia, a minha menstruação atrasou. E eu, né, naquela coisa, nunca fui de ficar fazendo teste mensal, sabe? Não, beleza, até porque a médica tinha dito 1 ano e meio, super normal, fiquem tranquilos, enfim. A gente não tinha motivos pra suspeitar de nada. Aí, a menstruação atrasou e a minha nunca atrasou, sempre fui bem regrada, bem certa, assim, dentro daquele período de tempo ela descia. Só que eu esperei, porque eu não vou ser ansiosa, né? Vou esperar pelo menos 5 dias, porque daí é algo que nunca aconteceu. E eu, tá, beleza, num belo dia acordei, fui fazer o tal do teste do palitinho. E eu saí do banheiro com positivo, assim, beleza. Mas até então eu nem sabia, não tinha noção da grandeza do milagre que era. Aí depois, tá, contei a notícia pro Michael, beleza. Depois eu me dei conta do dia. Era dia de Nossa Senhora do Carmo. E foi sem querer mesmo. Aí tá, beleza, fomos no Carmelo, contamos pras carmelitas. E foi a primeira vez e única na vida que eu vi carmelitas pulando e gritando. E elas comemoravam muito. E ali, a irmã Estela falou pra nós, que é a madrinha de José, né? Ela falou pra nós que tinha feito a novena do Carmo daquele ano, pedindo o milagre de que nós gestássemos, de que nós engravidássemos, pedindo o milagre que ela pediu na novena daquele ano. Foi a nossa gestação. E sem querer, as coincidências de Deus, que não são coincidências, no dia de Nossa Senhora, eu não lembro que dia da semana era, mas foi no dia de Nossa Senhora do Carmo, eu resolvi fazer o teste do palhetinho que deu positivo. Beleza. Aí tá,
O José, eu não lembro a data prevista de parto, mas ele foi uma gestação de 11 meses, assim, foi indo. Inclusive, até o parto dele, assim, ele é realmente todo marcado por graças. Primeiro filho, ansiosa pra caramba, medo, assim, medo de ter que fazer uma indução. Eu era muito medrosa, assim. Graças a Deus o Senhor tem trabalhado em mim, mas eu era muito, muito, muito medrosa. E aí resolvemos fazer, não uma novena. Nós, meu amor, pelo amor do Senhor, segure, tem que nascer, né? O que vai acontecer? A médica vai querer induzir, eu não quero induzir, eu vou ter que sumir. Enfim, uns rolos aí que a gente faz. Que todo mundo que quer vias mais naturais e quer confiar no Nosso Senhor acaba tendo que fazer, volta outra. Vez outra. Aí falei com meu esposo, amor, vamos rezar. E, lembrei. Aí, né, acendemos uma vela aleatória, porque católico tem vela em casa, né? Aí pegamos uma vela, deixamos uma vela pequenininha que nós ganhamos num casamento. Lembrancinha de casamento. E ela era grossinha, mas pequena, baixinha. E aquela vela foi queimando. Gente, lá pelas tantas, mas não foi no mesmo dia, eu acho. Mas eu lembro que assim, tava queimando a vela e eu vi um negócio dourado brilhando. E eu, uai. Tá, fogo é, né, vermelho, amarelo, assim, mas um negócio dourado brilhando, brilhando, eu fui olhar. Dentro da vela, enquanto a vela derretia, tinha uma medalha de Santo Expedito. no fim, assim, da vela. Eu, gente, mas oi? E o interessante é, a gente deixou a vela queimar até o fim. Medalha barata, gente, dessas medalhas de centavos. Tem até hoje colado no caderno do José Inácio. E a vela foi e a medalha ficou ali, perfeita, sem mancha, sendo que das medalhinhas baratinhas. A medalha nem se queimou, não afetou a imagem, não afetou o dourado, que é geralmente uma tinta ruim, nada aconteceu. Então, nossa, né, que interessante. Aí que a gente teve a ideia, vamos então rezar para Santo Expedito. Só que, cara, a gestação já tava pra lá, né? Então, novena é muita coisa. Vamos fazer aí um trido. Catamos na internet um trido a Santo Expedito. Fizemos. Quando que começa o trabalho de parto? Mas é óbvio, no terceiro dia, né? Terceiro dia do trido a Santo Expedito, eu entrei em trabalho de parto de fato, né, aquela coisa toda, fui pro banho, fiquei séculos no banho, e o trabalho de parto tinha engrenado mesmo, claro que não foi fácil, né, porque, né, foi um trabalho de parto de 3 dias, 3 dias com dor, com contração, que não tinha intervalo, beleza, mas enfim. Então, assim, ali também já teve uma graça, sabe? E poxa, demorou tanto pra nascer, né, meu filho? Eu sou devota de São José, podia nascer no dia de São José. Aí vamos nascer no dia de São José? Não, passou o dia de São José. E foi março. E eu, meu senhor, esse guri vai nascer quando, né? Aí, 3 dias de trabalho de parto, o negócio não acabava nunca. Daí nasceu dia 24 de março. E eu, gente, sério, eu sou muito sem noção. Meu Deus, meu filho, não faz isso com a mãe, né? Passou o dia de São José, foi nascer dia 24, porque não esperou. Isso é pra ficar me dando trabalho 3 dias dentro da barriga, podia ficar mais pouquinho. Tô brincando, isso na hora eu não pensei. Mas eu, caraca, né? Dia 25, dia da encarnação do verbo, né, fio? Foi nascer dia 24, dia de Santa Catarina da Suécia, ou da Suíça. Meu Deus, eu já nem lembro. Mas eu sei que eu olhei no calendário os santos do dia e eu, meu filho, eu nem sei essa santa, meu filho. Sou muito devota de Santa Catarina de Alexandria. E depois de ler o diálogo também, a Santa Catarina de Siena, show também. Mas eu não conhecia Santa Catarina da Suécia. Eu até me esqueci se é Suécia ou Suíça. E daí eu, beleza, né? Que dia é esse, gente? Aí, fui ver o calendário tridentino. Acho que não fui eu, não. Acho que foi meu marido. Porque a gente pega a missa todos os dias, né? Novos ordos, né? Eu não vou chamar de missa nova, gente. A missa é missa. Mas a gente pega a missa normal. Missa de Paulo VI. Mas enfim, às vezes a gente pega também a missa tridentina. E daí beleza, meu marido, com certeza foi ele, olhou o calendário e falou que era dia de São Gabriel. Eu, né, arcanjo São Gabriel, show de bola, né, grandão, topzão, legal, show, passou. E só depois,
Gente, que lerda, que lerda. Só bastante tempo depois nós fomos nos dar conta de quem é São Gabriel. São Gabriel, ele é o padroeiro. Isso é muito emocionante. São Gabriel é o padroeiro das mulheres que têm dificuldade em engravidar. Ele, enfim, foi a confirmação do nosso milagre. Então, é muito bonito, assim, é uma história realmente. O José, ele é diferente. Ele é o nosso menininho, assim, é o nosso menino do Carmo. É o nosso presente de Nossa Senhora do Carmo, que chegou até a nossa família pela intercessão daquelas santas mulheres. Hoje a gente pegou missa no Carmo também, né? E é maravilhoso estar lá. O Carmelo é a nossa casa. Nós realmente nos sentimos, somos família do Carmelo. E olhar, assim, eu comungo 2 vezes quando eu tô no Carmelo. Sempre, 2 vezes. Eu comungo de Nosso Senhor e eu comungo do sorriso das irmãs. Porque elas têm uma união com Nosso Senhor. Elas têm uma união. O sorriso delas não só comunica, o sorriso delas é o Cristo. É muito lindo o olhar delas, o olhar de amor, o sorriso. É uma alegria, uma paz que vem de dentro mesmo, vem do espírito. Então, o que será? Gente, eu não sei nem se tá online mais. Eu apaguei sem querer, a pessoa não tá acostumada a fazer live ainda não. Mas enfim, essa é a história. Então depois, né, nós descobrimos quem é São Gabriel Arcanjo, né? Que ele... padroeiro. É o padroeiro, então, das famílias, né? Que tem dificuldade de engravidar. É o padroeiro dos não nascidos. Então, é aquele que anunciou a Nossa Senhora o nascimento, a vinda do menino Deus, a encarnação do Verbo. Então, ali nós vimos, realmente, né? Nosso menino, soubemos da vida dele no dia de Nossa Senhora do Carmo, por meio de Santo Expedito, uma medalha que surgiu numa vela, fizemos o tríduo, eu entrei em trabalho de parto no 3º dia do tríduo, no fim, e o José nasceu no dia 24, no dia de São Gabriel Arcanjo. Então, esse é o nosso resumo, assim, do nosso menino que é um milagre. E a Madre Susana, ela é maravilhosa, assim, ela sempre diz, meus filhos, meus filhinhos, Deus é um Deus poderoso. A última vez, assim, que ela falou pra nós, as palavras dela foram muito lindas, e quem conhece a Madre sabe que, assim, ela não fala de uma forma normal. Ela vai falando e sério, é como eu sinto. É como se saíssem da boca dela aquelas palavras como se fossem tijolos, pedras, assim, e que fossem sendo assentadas uma após a outra. As palavras dela formam uma construção, uma edificação. Ela é diferente. Aquela mulher é uma santa. E as filhas dela, né? As carmelitas, as monjas falam isso dela. A nossa madre é uma santa. E realmente, Michael e eu já tivemos, assim... Aí são outras questões, são pessoais demais pra falar, assim. Mas, realmente, já tivemos provas da santidade dessa madre. E ela disse pra nós que Deus é poderoso, Ele é um Pai amoroso, Deus é Deus de milagres. E assim como Ele nos deu, e ela fala isso com muita certeza, sabe? Assim como Ele deu pra vocês o primeiro milagre, o mesmo Deus que fez o primeiro milagre, Ele pode fazer o segundo, o terceiro milagre. Ele é poderoso. E ela fala, uma coisa que ela fala pra nós é que o Michael, que é muito uma carmelita, né? O Michael é apaixonado, assim, apaixonado pelas vocações. E ele fala, madre, e a minha carmelita, madre? Ela sempre diz, meu filho, eu já te falei, tu vai ter a tua carmelita. Então, assim, a nossa esperança realmente está em Nosso Senhor. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu gosto de partilhar essa história, porque é muito lindo, porque a gente tem que falar das maravilhas de Nosso Senhor, porque realmente a história do meu filho é a história de um milagre. E as datas o provam, e nós atestamos isso. E a gente tem que falar do que Nosso Senhor pode fazer. E eu quero também animar
as pessoas, os meus amigos. Gente, são tantos amigos que têm dificuldade, casais de amigos. Então, assim, se não é por um meio, pode ser por outro. A graça pode vir. Deus é um Deus poderoso e Ele pode realizar milagres. Então, também por isso estou falando, para partilhar que às vezes, humanamente falando, a gente excedeu, a gente já fez tudo que a gente é capaz. A gente já foi no como é que chama? Creighton, aquele método, a gente já tentou billing, digamos, a gente já tentou isso, já tentou aquilo, humanamente excederam as possibilidades. Mas existe um Deus poderoso, que não nos dá desejos à toa. Nosso Senhor, essa frase me acompanha a vida inteira. Não sei nem se eu tirei de algum lugar ou se veio realmente de oração. Mas me acompanha desde sempre. Nosso Senhor nos faz desejar aquilo que Ele quer nos dar. E enfim, então é isso que eu quero passar aqui pra vocês. Se algum casal de amigos ou, enfim, pessoas que eu nem conheço mesmo, venham assistir isso, façam o que for possível, o que estiver ao alcance de vocês, dentro do que é lícito, dentro do que não fere, né, o ser humano, a natureza, a criação divina. Mas lembrem que acima de qualquer coisa nós temos um Deus poderoso, que nos faz desejar aquilo que Ele quer nos dar e que também recicla as nossas orações. Porque às vezes a gente tá pedindo uma coisa, mas a gente tá pedindo meio errado, meio tortinho, a gente nem sabe exatamente o que é melhor para nós. Mas Nosso Senhor, Ele sabe o porquê de nós termos os desejos que temos, de nós estarmos pedindo determinadas coisas. E Ele recicla, Ele ressignifica, Ele aproveita as nossas orações. Então ofereçamos a Nosso Senhor as nossas orações por meio da Santíssima Virgem Maria. Nos apeguemos aos santos que surgirem na nossa vida. No fim das contas, gente, Santo Expedito é muito impressionante. Até vou catar o caderno do José e mostro pra vocês num story. Santo Expedito já estava na capa do caderno do José Inácio. E eu só botei ali, porque, sei lá, eu fiz uma colagem, eu tinha aquela imagem de santo e botei. E Santo Expedito, eu nunca fui devota dele, mas ele me acompanhava desde a minha infância. Aí, com tudo isso que aconteceu, eu lembrei que quando eu era pequenininha, tipo, jardim, primeira série jardim, assim, eu tinha uns 6, 7 aninhos. Na igreja que eu ia, sempre tinha santinho de Santo Expedito, e eu lembrei que eu pegava e que eu ficava rezando durante a missa. Não sei nem se eu lia de verdade, né, porque eu era pequena, mas, enfim, fui alfabetizada pela minha irmã também, mas talvez, não sei se eu lia de fato ou não, mas eu lia durante a missa o santinho de Santo Expedito. Então, assim, a gente tem que ver também, sermos dóceis aos sinais de Nosso Senhor, vermos quem são os amigos do céu que estão à nossa volta, o que graças eles querem nos alcançar por meio da sua intercessão do coração do bom Deus, que tudo quer nos dar. É aquela coisa assim, Nosso Senhor, Ele está aberto, Ele quer dar-nos graças. Nós também precisamos, né, sermos dóceis, ouvirmos a sua voz, abrirmos, estendermos os nossos braços e aceitarmos as suas graças. Isso me lembra uma frase que eu aprendi com o professor Donato, o Dr. Moito. Ele, uma formação assim que tivemos, foi incrível, assim, estávamos em 12 só, depois de 2 dias de formação, fomos para casa de um senhor aqui em Porto Alegre, e daí o professor seguiu falando coisas espirituais. E me marcou demais, assim, o que ele falou. Ele disse que Nosso Senhor, o Espírito Santo, Nosso Senhor, Deus, Ele tá no íntimo, no íntimo o mais íntimo de nós, é o local onde habita Nosso Senhor. Nosso Espírito é onde habita Deus. E que nós deveríamos imaginar assim, como se tivéssemos uma cordinha. E que Nosso Senhor, que já tá lá no íntimo, mais íntimo de nós, Ele tá segurando essa cordinha, Ele tá puxando. E a gente precisa segurar essa cordinha com força e realmente deixar Nosso Senhor nos puxar para dentro de nós mesmos, onde Nosso Senhor habita já em nós e Ele quer nos transformar. E isso é pela oração. Então é isso, esse é brevemente, bem brevemente, o testemunho, né, o meu testemunho de milagre, como nós alcançamos esse nosso primeiro milagre sem realmente fazermos nada até então.
Até então não havíamos feito nada para resolvermos o nosso problema, para nossos problemas, para melhorarmos a nossa saúde. Foi simplesmente a vontade, a misericórdia, a bondade de nosso Senhor. E bendito seja Deus por esse milagre, por essa graça, por esse Filho tão amado que Ele quis nos conceder. Nosso Senhor sabe por que fez. Nosso Senhor sabe tudo. E eu quero dar graças a Ele também por meio desse testemunho. Que Deus Nosso Senhor abençoe vocês. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia.